Graça e paz, bom dia. Mais um domingo, com a graça do Senhor, estamos aqui reunidas, para a continuidade do nosso estudo, o estudo sobre o reino de Deus, reino dos céus. A gente está dando continuidade à aula de domingo passado, que nós estamos vendo a relação do reino dos céus numa perspectiva do Antigo Testamento e cultura dos judeus, porque a gente também está estudando um pouquinho sobre o ensino rabínico que predominava nesse período, né? A aula, ela é um pouco mais histórica, né? Então, um pouco mais teológica, histórica, vamos falar assim. Não traz tanto atenção, reclamando no final da aula. Eu falo, nossa, muita história. Não, eu estava pensando que era mais revelação. Falei, não deixa de ser uma revelação, né? Principalmente se a gente não conhece isso, mas eu entendo, né? Que é um pouco mais densa, mas eu acho que ela vai servir de base, de alicerce para tudo que a gente vai ver pela frente, porque essas relações elas estão ligadas, né? Então a gente tem a questão de um discurso de Jesus sobre o reino de Deus, que ele está baseado a conceitos que existiam até então e uma expectativa do povo judeu em relação à chegada desse reino. Então a gente viu um pouquinho sobre o contexto a partir de Roma, que está dominando o primeiro século da era cristã, e aí a gente fez menção exatamente de Jesus chegando nas terras, principalmente da Galileia, onde predominantemente os pobres estão lá, né? Estão carentes de uma libertação. Está sobre o reinado de Herodes, Antipas agora, né? E quando Jesus aparece para eles, é Herodes que tá reinando ali. Então, Herodes decapitou João Batista e agora Herodes está só olhando o movimento de Jesus e está aguardando. A gente começou a falar um pouquinho sobre a perspectiva do reino dos céus, então, para os judeus. E dentro dessa perspectiva deles, eles entendiam, então, que o reino dos céus era algo que estava presente entre eles, porque eles tinham agora recebido a partir da Torá. E aí Jesus, então, chega num momento em que os judeus entendem que o reino está entre eles, porque eles têm a Torá, mas eles compreendem também que o reino seria algo que se instituiria a partir da chegada do Messias, que é onde a gente vai continuar hoje, tá? Então, para o judeu, existe o reino de Deus como sendo algo que as pessoas precisam tomar posse. E tomar posse como, então, um esforço próprio, né? Então, a gente tá vendo uma expressão, que é a expressão do jugo do reino dos céus, porque dentro de uma experiência rabínica, eles precisam orientar agora as pessoas a se relacionarem com esse reino. E como é que eles se relacionam com esse reino? Através da Torá. Então, eles têm o jugo do reino dos céus, que é o ensino da Torá, e as pessoas têm o jugo do reino dos céus quando eles aplicam a Torá, quando eles vivem a Torá, ou seja, é como se o reino dos céus tivesse um custo para eles. Essa é a percepção deles do jugo do reino, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então a gente pode concluir que para o judeu pertencer ao reino dos céus, ele começa também por um ato de fé. Quando ele acredita, ele resolve crer que a Torá é a lei de Deus.
no qual o Rei dos Céus entregou para o povo judeu, que são seus súditos na terra. Essa é a ideia, tá? Então, a afirmação de que existe um jugo do reino também se faz numa declaração que eles proclamam 3 vezes ao dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Shema Israel, que é o Ouve, ó Israel. Eles fazem essa declaração, e a primeira parte da declaração do Shema Israel é uma declaração de que o Senhor Deus, ele é o Rei dos céus, da terra, e ele reina sobre tudo que existe. Ele é o único Deus, tá? Essa expressão também é uma expressão de fé, que representa um modo de como Deus se relaciona com a humanidade, principalmente com o judeu, e ele demonstra a sua soberania. Então, quando eles fazem a declaração do Shema Israel, eles estão declarando que Deus reina absoluto sobre eles. É uma declaração também de que toda a idolatria ela já não tem poder, não tem governo, não existem outros deuses. Deus é o único Deus para ele. E de uma forma um pouquinho mais resumida, então, a gente pode dizer que esse significado da expressão reino dos céus, ela é traduzida para o judeu através da declaração do Shema. Então, nós temos aqui 3 expressões que são citações do Talmud sobre o Shema Israel, né? Especificamente aqui, a gente está falando do Tratado de Brechot, que são bênçãos, né? Significa bênçãos, que está presente na Mishnah, que é uma das principais obras da tradição rabínica. A Mishnah é a primeira obra escrita do que se conhecia até então como a tradição rabínica, e essa obra ela foi elaborada de 70 a 200 depois de Cristo. Então, esses 3 exemplos aqui que a gente tem, então, por que a seção Ouve, ó Israel, ela precede, né? Então, o chamar precede e obedecerás os meus mandamentos. É para que se aceite primeiro o jugo do reino dos céus e depois o jugo dos mandamentos. Então, o Ouve, ó Israel, para o judeu, ela é uma expressão de fé, de apresentação do reino, que tem um Deus único, né? Então, o chamar Israel é tão importante para eles. Então, lembra do jovem rico? O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus faz uma menção rabínica. O que é que diz a palavra, né? Aí ele faz a menção do chamar Israel. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua força. Depois tem um outro texto que se trata de alguém, um sábio, né, um fariseu, se eu não me engano, que faz essa mesma pergunta, e Jesus suscita o Shema Israel, né? Porque o Shema Israel, dentro da tradição rabínica, ela precede os mandamentos, porque coloca Deus acima de todas as coisas. Ele é o rei, né? Segunda declaração, então, deixar de lado o jugo do reino dos céus, nem por um momento. Então, existe aqui uma conotação muito forte em relação a um preço a se pagar para entrar neste reino, né? Então, receber o jugo do reino dos céus, tá? Então, com relação à expressão jugo, percebe que aqui nós temos um preço que precisa ser pago para se entrar, mas na boca de Jesus, o jugo, ele ganha uma outra conotação. Porque todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, lançai sobre
mim o fardo pesado, o meu jugo é suave, o fardo é leve. Então, Jesus agora, ele faz uma apresentação de que todo o esforço para entrar no reino agora não é humano. Quando Jesus faz essa declaração, Jesus está indo de encontro a uma expressão de fé judaica e de uma tradição dos rabinos da época. Porque o esforço humano, Jesus está dizendo que não é aceito por Deus. E essa é uma expressão muito clara da nova aliança, né? No qual eu vou voltar lá para Gênesis, quando Deus, então, dá ordem para Abraão, para ele pegar Isaque, o seu filho, o seu único filho. E nós sabemos que Isaque, ele não era o único filho de Abraão, e nem era o primogênito. Abraão, ele tinha Ismael. Mas aqui existe uma expressão, exatamente, vamos falar daquilo que a gente trabalhou na Nova Aliança, do texto oculto do Antigo Testamento, que está trazendo a memória do que Deus faria no futuro através da Nova Aliança. Então, Deus, ele não aceita as obras ou o fruto do nosso esforço como oferta a ele. Isso acontece também no dilema de Caim e Abel, assim como existe aqui, né? Então, quando ele está dizendo, pegue seu filho, seu único filho, mas é o filho da promessa. Quando a gente diz isso, a gente não entende o que é isso. Então, é o fruto do esforço de Deus. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é aquilo que ele recebe como oferta. Deus não aceita como oferta nada do que é fruto do nosso esforço. Isso foi uma lição que Deus me deu antes de eu compreender a nova aliança. Foi algo que Deus revelou a mim, e isso quando eu trabalhava no meu testemunho, eu já contei isso para vocês já algumas vezes, inclusive, né? E depois que a gente começou a estudar sobre a nova aliança, o Senhor começou a me trazer a revelação. Esse princípio que ele havia me dito lá atrás ganhou uma grande conotação para mim, né? Então, aqui na boca de Jesus, não é só trazer para os judeus uma perspectiva mais suave de se viver o reino dos céus, mas como muda toda a fé deles. Então, entra um primeiro embate aqui. Então, Jesus se depara com uma primeira briga com os judeus. Jesus está mudando a fé deles, né? Então, o reino do qual ele falava era diferente daquele que se conhecia na história e na época. Então, ele assume agora o seu papel escatológico para o judeu, ressignificando para eles aquele que, segundo as Escrituras, eles não haviam compreendido, né? Então, o reino, no discurso de Jesus, ele não vai trazer nenhum custo, nenhum peso, e pelo contrário, viria de graça, né? Então, ele prega que uma das principais características do reino se vem pelo amor manifesto de Deus para com a humanidade. Vamos pegar alguns textos aqui para a gente começar a entender um pouquinho isso? Mateus capítulo 3, verso 2. Naqueles dias apareceu... Oi? Não, só para falar assim, no começo você falou assim que o jugo vem antes da obediência. Você está se referindo ao texto original lá de Deuteronômio ou não? Só estou me referindo à perspectiva judaica. Judaica, tá bom. Tá bom? É porque lá também vem antes. Tá. O chamado vem antes. Isso. Isso daqui é uma expressão do Talmud e o que isso significa para eles, né? Jesus, quando faz essa declaração, mexe com a fé deles, né? Isso é importante para se compreender o que é o reino dos céus. É um esforço humano, né?
Então, é um esforço em se cumprir a lei. Então, se você cumpre, você tem entrada garantida. Diferente do que Jesus prega. Nós entramos pela graça e pelo sacrifício e pelo esforço que ele faz por nós. É bem o contrário disso, né? Então, Jesus está ensinando tudo errado. Vai deixar os caras desempregados. Os caras vão ter que trabalhar. Os caras vão ter que parar de se sustentar de ofertas. É interessante isso, hein? Cristãos, tem cristãos precisando ouvir isso. Tomaso, gostou dessa, né, Tomaso? Hã? É isso aí, Varão. As coisas se reproduzem, né? Elas se perpetuam, são cíclicas. E a gente, sem perceber, começa a reproduzir sinais da antiga aliança, assim como também a cultura do templo, né? Essa cultura que está pervertida quando Jesus chega. Eu fico imaginando Jesus chegando hoje, falando, mas esse cristianismo que vocês vivem não é o meu. Não foi o que eu deixei para vocês. Vocês estão reproduzindo aquilo que fariseu reproduzia lá atrás. Então, a gente vê isso muito nas músicas, né, Gu? Refletido nas músicas. O que fazer quando ele vem aqui? A gente esquece que ele está, não é mais uma visitação, né? Ele está em nós. Então, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Depois eu vou dar um salto para o capítulo 5. Jesus entra no sermão das bem-aventuranças, sermão da montanha. E aí no verso 3 ele faz uma declaração extremamente controversa diante do que a gente está vendo aqui como um cenário e uma visão de reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, quem que é o pobre de espírito? Diferente do que algumas pessoas pensam, que o pobre de espírito é aquele que ainda não compreendeu as escrituras. Ele é pobre de espírito porque ele tem uma visão medíocre da vida, mediana da vida, né? O que é um pobre de espírito aí para vocês? Deixa eu ouvir. Tudo bem, não é para vocês. O que vocês ouvem das pessoas a respeito de pobres de espírito? Na verdade, eu não ouço nada. Nunca ouvi ninguém comentar sobre isso, não. Não ouvi, Fio, cortou aqui para mim. Nunca ouvi ninguém comentar sobre isso, não. Você nunca ouviu? Numa expressão, mesmo numa expressão popular, fulano é pobre de espírito. Não. Nunca ouviu essa expressão? Talvez seja uma expressão. Já ouvi. Fala a Bíblia mesmo. Hã? Já ouviu, Kátia, alguma vez? Fulano é pobre de espírito? Já ouvi, já falei. Traduz isso aqui para a gente numa compreensão popular, assim, vamos ver. Então, eu no passado eu também pensava dessa mesma forma, que a pobreza espiritual é você não conhecer as coisas do Senhor, né? Não é uma questão do seu status social, mas sim do seu status espiritual, né? Enquanto o pobre de espírito, na realidade, penso eu que seja, né? Que nós precisamos estar nessa categoria daqueles que são totalmente dependentes do Senhor, que em nós mesmos não temos nada, né? Que o nosso espírito é totalmente dependente do Espírito de Deus. Exatamente isso. Isso vem de encontro à tradição rabínica. E vem contrário a isso. Porque ele está falando, o pobre de espírito é aquele que não tem nada para oferecer. Então, você que não tem nada para oferecer, teu é o reino. Exatamente o contrário do que eles estão dizendo. Exatamente o contrário do que eles ensinam. Então, como é que Jesus não vai ser perseguido? Então, você que não tem nada para oferecer, você que não tem nada, é de vocês.
né? Porque por que aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata, por que aquele que é dono de todas as coisas vive e reina sobre tudo que ele mesmo criou? O que ele vai esperar de você? O que é que você pode dar para o grande eu sou? Você não tem nada para ofertar para ele. E o dia que você entender que você não tem nada para acrescentar à obra dele, então você é bem-vindo. Na verdade, não é bem-vindo. O reino, se você tem essa consciência, significa que o reino já está em você. Fala, Dário. Dá para fazer não sei se uma dicotomia, uma antítese aí, com o que é rico, ou com quem se considerava rico de espírito, que eram os escribas, conhecedores de todas as leis, tudo mais, os fariseus que arrotavam regras, mas que não cumpriam nada. Então Jesus vem contra isso, contra mesmo, no sentido da palavra original, contra isso tudo. É exatamente isso. Verso 10, aí ele continua. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Talvez aqui nesse contexto, quando Jesus diz, eles não entendiam, e entendiam que sofrem perseguição por causa da justiça, ou aqueles que sofrem injustiça, ele conseguia se enxergar diante de tudo aquilo que o romano fazia com eles. Então, o romano não aplicava justiça, ele era a manifestação do que é injusto. Poxa, eu estou nas minhas terras. A minha terra agora não é mais minha. Você chega na minha casa e aquilo que eu trabalhei é fruto do meu suor, você toma para você. Então, se eu não te dou abrigo, você mata o provedor da casa. Então, por isso que Jesus, quando diz sobre, olha, lá no verso 38, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau, não resista ao romano, não resista às tropas quando chegam nas tuas terras. Se alguém te bater na face direita, não revide, oferece também a outra. Então, não vai entrar em embate com eles, porque eles vão te matar. E você é importante. Você é importante para a tua casa, você é importante. Jesus não incita a revolta. Aí ele fala, e se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para eles é exatamente para pessoas que estão sofrendo a injustiça de um governo que quer sugar tudo que pode deles. Isso ganha uma nova conotação para a igreja, por exemplo, e para essa comunidade judaica que recebe esse evangelho, porque agora eles estão sofrendo pela afirmação de que Jesus é o Cristo, é o Mashiach. E no caso deles, como comunidade judaica, então é o Mashiach mesmo, né? Agora, eles sofrem pela justiça. Como é que está na versão de vocês esse verso 10? E aí, Felipe, pega a sua versão contemporânea aí, que você, não sei como é que é, você, esqueci o nome dela também. Lê pra gente, Kátia. A tua é NAA, né? Tá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá. Como é que tá na sua versão, Fio, que tá mais traduzida para os dias de hoje? Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Então, quem é a justiça agora, depois de morte, ressurreição e ascensão? A justiça é o próprio Jesus, né? Porque ele se fez justiça por nós. Ele é a justiça de Deus manifestada diante de um povo que sofria,
e que precisava cumprir uma lei para ser aceito no reino dos céus. Então, ele é a manifestação da justiça. Então, aqueles que sofrem pela justiça, então, deles é o reino. Então, quando nós olhamos a declaração de Jesus lá em João, né? João, vamos pegar aqui. Quando Jesus ele fala sobre a importância dele ir, né? Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Capítulo 16, verso 1. Eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, percebe que a justiça não é quando o inimigo é julgado, mas a justiça é quando aquele que se fez justo volta para o Pai. A justiça estabelece. Então, quando eu anuncio a justiça e faço com que aqueles que sofrem voltem para o Pai, porque eles se tornam justos, não se tornam justos porque fizeram alguma coisa, mas eles se tornam justos porque foram justificados. Aí, deles é o reino. Tá claro aqui? Faz sentido para vocês? Algum comentário? Alguém fala assim, não concordo com isso. Eu ainda quero fazer as obras segundo a minha força. Pode fazer. A gente viu isso lá quando a gente estudou sobre a nova aliança, que existem duas leis vigorando aí. Você tem a antiga aliança e você tem a nova. Segundo Paulo, você pode escolher para ser julgado segundo a antiga aliança. Mas nós que estamos na nova, não podemos cair da graça. E cair da graça é voltar para os rudimentos da lei. Se nós fomos gerados em Cristo Jesus, não nos cabe a antiga aliança, porque essa aliança é uma aliança inferior a uma aliança maior, que é a nova aliança, né? Aí existe o verso de número 19, também do capítulo 5 de Mateus. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus aqui está mudando a conotação do tipo de ensinamento que precisa ser dado. Não é um ensinamento do esforço, mas é um ensinamento agora de graça, né? Não é fruto do que as pessoas vão fazer, mas em testemunho aquilo que ele fez por nós. E aí eu tenho um último texto, que é capítulo 7 de Mateus ainda, versos de 21 a 24. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Espera aí. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, se não for a partir de algo que ele faz, como sendo uma ação no qual eu me torno instrumento dele, então qualquer obra nesse sentido, que não for praticada assim, é obra do mal. Meu Deus! O que Jesus está falando para esses? Jesus, ele vai assinando a sentença de morte dele, quando ele vai fazendo essas declarações. Né? Então, e aí, gente, a gente tem outros paralelos nos demais sinóticos aí, nos outros evangelhos, e é interessante depois vocês olharem essas outras referências também, mas, em suma, eu estou olhando o texto de Mateus, porque Mateus ele está escrevendo para uma comunidade que conhece exatamente esse chão que Jesus pisa, né? Então, perceba a partir desses textos o início desse choque, então, de Jesus e os judeus. E se esse é o centro da pregação de Jesus, então ela vinha de encontro à missão judaica, e ela vinha de encontro para chocar com as tradições dos anciãos, a tradição rabínica. E se ele começa a ser assemelhado agora ao Messias esperado, um segundo grupo de opositores começa a surgir também, que são os romanos, que não admitem, de forma alguma, uma autoridade que não seja a autoridade de César e a autoridade que César concede, como, por exemplo, a autoridade de Herodes. É uma autoridade reconhecida pelos romanos, porque foi César que concedeu. Então, Jesus começa a aparecer como o Messias, o Machia esperado, o Machia de Deus. E que Machia de Deus é esse, né? Então, a gente tem uma primeira observância sobre esse escolhido de Deus a partir de Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. Quem pode abrir para a gente ler, por favor? Abriu, Kátia? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão os povos. Posso ler? Kátia, vamos ler então, a partir do verso 8, porque ele pega a profecia toda sobre Judá. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Judá... De 8 a 12. Tá bom. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Então, a gente tem aí uma visão de onde vem o Messias. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas os reis tinham que ser provenientes de Judá, né? Porque vem da tribo de Judá por conta dessa profecia, dessa palavra de Deus. Então, ele apresenta a Judá, mas, ao mesmo tempo, faz uma referência ao Messias, ao Mashiach, que vem dessa tribo. Então, o Mashiach é um rei, e esse rei, as nações se curvarão diante dele. E ele é um homem, então, aí
segundo a tradição rabínica. Então, ele é um homem, e as nações prestarão tributos a ele. Tá? Ele funciona aí como uma espécie de imperador. E a gente vai ver nas outras escrituras, né, nos textos que a gente vai ler, que isso é muito forte, né? Ele é um destruidor. Por onde ele vai? Quem rejeita o seu reinado é morto. E só vai ficando cadáver pelo caminho. E ninguém pode se opor a esse rei, a esse imperador, né? Então, ele é um ungido. E aí, segundo a tradição dos judeus, ele é um rei. Podia ser também, existem algumas expressões de Machia, ou seja, de ungido, para sacerdotes, né? Que é o escolhido. E ele tem o objetivo de tornar alguém consagrado, essa palavra aí no Antigo Testamento, né? Então, é alguém que está separado para o serviço que Deus destinou para ele, né? Existe um propósito específico, quando eu estou falando agora de Machia, esse rei, essa tradição é uma tradição que ela vai tomando corpo e ele vai ganhando nome. Então ele vai se tornar o Mashiach ben Davi, que é o rei, filho de Davi. Então, aquela expressão filho de Davi, que a gente vê no Novo Testamento, sempre é um reconhecimento de quem está chegando para Jesus, de que ele é o esperado. Então, dá uma garantia para a gente de que as pessoas estão assimilando o discurso dele e a vida dele com todas as escrituras que falavam sobre ele. Então, o Mashiach ben Davi, ele seria alguém que viria depois do Mashiach ben José, segundo a tradição. O Mashiach ben José, ou ben Yosef, né? Mashiach ben Yosef, esse prepararia o caminho para o Mashiach ben Davi. Alguns judeus entendem que Jesus foi o Mashiach ben José. Alguns entendem assim. E eles estão aguardando o ben Davi. Eles estão aguardando esse rei que vai vir. E aí depois a gente vai ver um pouco sobre essa tradição hoje, essa expectativa deles hoje, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Vamos pegar um segundo texto, então, que é Números 24, 17. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela precederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, do original aí do hebraico, essa estrela que procederá de Jacó é um astro, né? Então, seria o astro procedente de Jacó. E essa é uma simbologia muito interessante para nós aqui, quando a gente estuda, né? A simbologia do Antigo Oriente, ela caracteriza sempre o rei. Então, vem com uma estrela do rei. Então, a referência de Moabe aqui nesse texto também, e aos filhos de Sete, quanto aos povos que faziam fronteira ali nas terras de Israel, e que a partir do momento que esse rei se desponta, ele vai ter domínio sobre eles, vai ter domínio sobre as nações, tá? Vai ter domínio sobre outros povos que têm seus reis. Então, esses reis se dobrarão ao reinado do Mashiach. Um outro texto que a gente tem é um texto, gente, é um texto lindo. Esse texto a gente vai ler, eu vou me aprofundar nele depois com vocês, em outro momento, tá?
que é o texto dos Salmos, no capítulo 2. Salmos, capítulo 2. E aqui é uma conversa que o salmista, a gente consegue ver em 3 pessoas, né? Ver o salmista tendo a revelação de uma conversa de Deus com o Messias. E aí ele faz o relato do que Deus diz, do que o Messias diz, depois ele volta no final, fechando o salmo, né? Porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Então percebe que aqui tem uma relação, lembra do que a gente falou sobre o reino, existem os inimigos, então tem um reino contrário aqui, né? Então aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então, quando a gente olha na nossa ótica, a gente consegue ver claramente isso, né? Mas quando o judeu olha esse texto, é exatamente a expectativa dele para aqueles dias. E eram dias de domínio. Então, percebe que aqui existe também uma fala de que as pessoas vão ver esse rei regendo com vara de ferro, com mão poderosa, destruidor. Essa é uma esperança do povo, né? Salmos 96, Kátia, lê para a gente de 10 a 13. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Interessante, né? Quando João escreve no capítulo 3, o verso 16 e 17, alguém pode ler para mim? 16, 17 e 18, vai. Eu falo, Jesus, ele também dá uma força para os caras ficarem confusos, né? Imagina o povo que vê esse texto que a Kátia acabou de ler agora. Então, reina o Senhor. Essa é uma expressão muito importante para o judeu, né? Essa expressão é a segunda parte aí do Shema Israel, né? E aí, reina o Senhor. Aí me vem Jesus e me faz essa declaração. Alguém abriu? João 3, 16, 17, 18. Isso. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único,
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação ao crer nele, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então, você vê que esse Messias vem julgar, e Jesus fala, eu não vim julgar. Logo, quando você não crê, você automaticamente já está julgado, né? Então, é como se você conhece a palavra, mas você não consegue discernir quem é o Messias. Então, estou fazendo alguns contrapontos e já trazendo um pouquinho dessa tradição perto da declaração e da apresentação do reino na pregação de Jesus, tá? Salmos 110, versos de 1 a 7. Disse o Senhor, para quem? Ao meu Senhor. Então, a gente tem o tetagrama aqui e a gente tem o Mashiach aqui, né? Adonai, né? Então, disse Yahvé a Adonai, ao meu Adonai, né? Senta-se à minha direita, até que eu oponha os seus inimigos por estrato dos meus pés. Então, olha que coisa muito interessante. Quem pode abrir para mim o texto aí de Hebreus 10, 12? Pega aí, Darinho. Aí a gente vai continuar nos Salmos aqui, tá? Só você que abre lá para mim Hebreus 10, 12. Bíblia de Jerusalém, tá? Uhum. Ele, a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Ó, então agora, olha o salmista agora. Senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ofereceu sacrifício, e aí uma vez que você ofereceu sacrifício, então você vem aqui, senta aqui do meu lado, fica esperando o momento certo para reinar. Que é o texto de Hebreus aí, né? Segundo o escritor de Hebreus, entendendo esse texto, né? O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Então, numa percepção cristã desse texto, né, uma conversa entre Deus e Jesus na eternidade, né? Senta-se à minha direita, essa referência que o Dário leu para a gente. No verso 4, o Senhor jurou para Jesus, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente consegue perceber isso também no capítulo 5 de Hebreus, menção a esse texto também, tá? E aí a gente, semana que vem, continua percebendo um pouquinho mais sobre esse Messias que está sendo esperado até hoje pelos nossos amigos, irmãos,
que se tornarão irmãos de fato mesmo, quando se dobrarem ao senhorio do nosso Senhor, mas a gente vai aguardar essa justiça se revelar a eles. E aí a gente vai estudando isso melhor com o passar dos dias. Perguntas? Eu tenho, assim, a gente tá já nesses 2 domingos de estudo, a gente está vendo assim, que na realidade eles tinham tudo para não crer mesmo. Porque se você estudar, se você ler o que eles estavam esperando era muito diferente da proposta de Jesus. Mas aí alguns creram. Isso, e a gente sabe que o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne, né? Mas então, por que alguns creram? Isso foi revelado pelo Espírito Santo individualmente, porque eles tinham tudo para não crer mesmo. Acho que pergunta capciosa. É exatamente quando surge esse tipo de pergunta, uma teologia surge aí um pouco antes. Vamos tentar assim, nos tempos da teologia moderna aí, né? Então, a gente tem a teologia da predestinação para responder, e isso de uma maneira mais fácil, né? Quando John Wesley ele tem essa revelação a partir da experiência, e essa é a teologia metodista, né? A gente entende que há uma linha muito tênue, realmente, né? Entre o calvinismo e entre a teologia da graça. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo, quando nós ouvimos de Jesus, ele nos dá o conhecer daquilo que Jesus fez. E quando ele nos dá a conhecer do que Jesus fez, entra a nossa parte. Quando a gente trabalhou com fé, a gente falou sobre isso, né? O crer é meu. Então, entra uma escolha humana. Nós escolhemos não crer. Por isso a importância da declaração daqueles que são filhos. Nós somos súditos desse reino. E nós precisamos anunciar o reino. Quando a gente anuncia, o Espírito Santo entra nesse coração. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando a gente anuncia, então o Espírito Santo é como se a pessoa desse liberdade para que ele revele. E é ele quem convence. Então, quando a gente fala, e quando John Wesley ele entende isso, até o nosso crer, eu só consigo crer por uma inspiração do Espírito Santo. Uhum. Então, a sua pergunta, você já acabou fazendo uma conclusão, a conclusão ela está certa. Então, por que nós precisamos? A obra completa é dele. Mesmo a nossa decisão é uma inspiração dele para se tornar aceita. Então é graça mesmo. Agora, você pode dizer, não quero isso. E eu conheço muita gente nessa caminhada que, por mais que eu falei, por mais que eu disse, eu entendo tudo isso, mas eu não quero. Né? Então, é uma decisão que é humana, é pessoal também. Né? E ele respeita a gente. Isso é lindo, né? Esse respeito do Espírito Santo é algo formidável. Né? Não sei se eu respondi. Respondi? Respondeu, é que assim, existe uma certa compreensão no meu coração, assim, da falta desse entendimento deles, da revelação de quem era Jesus, justamente porque eles estavam muito apoiados numa expectativa, né? E isso é perigoso, né? A gente precisa se apoiar nele o tempo todo, porque senão a gente pode gerar expectativas que parecem corretas, porque você lê na palavra, está ali. Eles não inventaram isso, né? Mas eles não entenderam, né, a profundidade daquele significado e a simplicidade de quando esse reino chegou. E quando Jesus
ele está ensinando isso para os discípulos, a gente vai ver pela frente. Para eles também é difícil compreender tudo isso. Sim. É muito difícil, essa compreensão não está simples para eles. Porque Jesus, ele está mudando aquilo que eles tinham como tradição, porque eles aprenderam. Eles aprenderam. Mas a gente vai ver, né, nisso que eles esperam, né? Então hoje eles têm uma perspectiva de um rei que ele vai reunir os dispersos, né? Ele vai reconstruir o templo, ele vai ser aquele que vai concluir a casa de Israel, né? Como sendo Israel o centro desse trono realmente, né? Então, aí todos os povos virão para aprender, mas eles não conseguem entender e ver que se a gente olha, e nós temos essa ótica, né? Alguns estudiosos, eles falam assim que nós nos apropriamos de textos do Antigo Testamento para encaixar Jesus nele. Essa é uma compreensão deles. Assim como eles também, existe uma outra linha que diz que quando a gente... quando Jesus começou a viver o seu ministério, Jesus começou a viver para dar a entender para as pessoas de que ele era aquilo que as Escrituras diziam. Então, por exemplo, o servo sofredor, que é o texto de Isaías. Então, não se encaixa para Jesus, para eles. Né? Então, você quando tem uma leitura e fala assim, eu vou viver segundo isso, então eles dizem que Jesus teve essa prática. E aí Jesus confundiu alguns. E por isso que é muito mais fácil eles olharem para Herodes Antipas como sendo o Messias em relação a Jesus. Né? E no capítulo 12 de Atos, que a gente falou semana passada. Porque diante de tudo aquilo que eles esperam, que eles tinham como expectativa, ainda mais esse cara que estava preservando a tradição, principalmente religiosa, esse cara era muito mais perto da imagem que eles tinham do que Jesus. Então, nós podemos dizer que Jesus está ressignificando não as Escrituras, mas o entendimento. E quando Jesus está ressignificando o entendimento, Jesus ele está ressignificando o ensino rabínico. E é exatamente num determinado momento que Jesus fala, né? Vocês aprenderam errado. Eu não tenho comprometimento nenhum com o ensino dos anciãos, com a tradição dos anciãos. E é isso que ele vem debater. Jesus não briga com a Torá. Jesus briga com a tradição. E ele está dizendo, a tradição de vocês está errada. Porque a tradição de vocês levou vocês a não me perceberem. Porque se vocês tivessem seguido a Torá, vocês saberiam que o que eu vivo é o que a Torá manifesta. Então, a tradição de vocês deturpou isso. Né? Então, de uma forma bem sucinta, Kátia, acho que a gente começa a concluir isso. Sim, obrigada, pastor, foi bem claro. Dá um pitaco aí. Fala, Darinho. Da mesma forma que Jesus ele respeita aqueles que dizem não, né? Ele fala assim, se alguém abrir a porta, eu entro, e além de entrar, eu ceio. E ele diz, eu trago a ceia, eu trago pão, eu trago vinho, eu trago tudo. Ele também diz assim que se a gente tiver a mínima intenção de se achegar a ele, ele vem correndo
como na parábola do Deus amoroso, do filho pródigo, e agarra o nosso pescoço e coloca roupa nova na gente, coloca tudo novo, faz uma vida nova. Então, eu penso assim, que aqueles que se manifestaram, por menor que seja a vontade de aceitar, de acreditar em Jesus, ele invadiu mesmo o coração daquelas pessoas, como faz, acho que até hoje, né? É isso aí. Tommaso Mantini, fala com a gente aí, você ficou quietinho hoje. Bienvenido. Estou aprendendo bastante. Isso é bom, é bom. Bom ter você aqui com a gente, viu, Tommaso? Imagina, a honra é Seja bem-vindo aqui. Ainda mais nesse cenário da ressurreição. Aleluia! Bom demais. Quando o senhor falou da tradição dos escribas e dos fariseus, se você pensar bem, o que eles fizeram? Eles mataram o evangelho para proteger a religião. É exatamente isso. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o centro de tudo. Como é que chama o seu site? Sobreviventes do Evangelho. Né? É sobreviventes? É. Sobreviventes do Evangelho, não é? Isso. E isso acontece até hoje. Porque a tradição humana, que é a religiosidade, ela sempre tenta se opor ao Evangelho. E ela tenta sobressair. E toda vez que nós tentamos bater de frente contra um falso evangelho, a gente também é rechaçado, né? Então, mesmo em meio ao cristianismo, há um evangelho que, segundo Paulo, a gente tem que sair gritando, anátema, né? E toda vez que a tradição, inclusive tradição religiosa cristã, ela aparece, ela vem contra aquilo que o verdadeiro ensino do Evangelho de Cristo nos mostra. Por exemplo, a gente tem um cristianismo muito mais voltado para a aliança de Moisés do que se regozija na nova aliança de Jesus. Celebramos todo santo mês a ceia do Senhor, que é a celebração da nova aliança. Mas na prática de vida, a gente tem um Deus que ainda fica esperando o nosso esforço, né? Então, esse é um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que fica ensinando tradições da antiga aliança que não tem razão de ser mais, né? Então, fiquei um pouco preocupado com a mensagem do pastor Felipe domingo, né? Porque, de repente, algumas pessoas podiam pensar assim, o pastor Felipe quer que a gente volta para o sábado, para a tradição do sábado. Não foi isso que ele propôs, né? Você tem que prestar atenção, porque senão a gente é doidinho para voltar para as rédeas de uma vida rigorosamente explicadinha, porque a gente tem medo de perder a salvação, né? Então, tanto é que tem religião cristã, que se diz cristã, e que preserva as leis. Preserva, por exemplo, o Shabat. Completamente distorcido, porque não fazem segundo o Shabat, né? Segundo a tradição judaica, né? Completamente distorcido. Então, assim, no cumprimento dela, ele já não cumpre a lei. E quer que a gente cumpra um sábado. Então, percebe? Tradição. Tradição que se coloca acima do Evangelho de Cristo, né? Isso não é Evangelho. E se a gente tem que lutar pelo Evangelho de Jesus, a gente precisa entender que a gente vai sobrevivendo mesmo, né?
vai sobrevivendo, porque a pancada, ela não é fraca, não. A pancada é braba. Isso aí, gente. Vandão, você ficou quieto hoje também, Vandão? Estou aprendendo. Não, eu agradeço, né, a Deus esse tempo e dentro daquilo que você foi compartilhando. Jesus nos mostrou que a lei cumpriu o seu papel, ele é revelado na lei, né, a partir daquilo que a gente foi encontrando e lendo, e nós somos chamados a servi-lo não por obrigação, mas por dedicação, por amor no coração, entendendo esse chamado dele, né? Como o Dário usou algumas expressões aí. Se eu cair, não é que eu tenho que cair, mas ele estende a mão para que a gente se levante e se coloque de pé. Isso realmente é a graça do Senhor, ou o reino, né, dos céus, o reino de Deus se manifestando e se revelando a nós. Isso aí, Vandão. Isso aí, mano. Vamos orar, gente. Excelente domingo para vocês. Que Deus continue manifestando seu cuidado e amor a vocês neste dia tão lindo que Ele fez para a gente ficar esquentadinho debaixo das nossas cobertas. Vamos orar? Posso orar? Obrigado, Jesus, por tua graça, por teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o privilégio de compartilhar essa manhã. Dá-nos, segundo a medida da fé que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, o entendimento. Ressignifique o que precisa ser ressignificado. Dá-nos a revelação do que precisa ser revelado. Dá-nos maturidade. Dá-nos uma fé cada vez mais alicerçada na tua verdade. A verdade do teu evangelho puro, do teu evangelho que, de fato, Senhor, é o evangelho da verdade que o Senhor nos deixou. Muitas coisas que nós cremos é com base naquilo que os teus servos, os discípulos nos deixaram, é verdade. Mas nós cremos como sendo tua palavra. Porque quando nós lemos, quando nós meditamos, o teu Espírito Santo testifica no nosso espírito. E nós queremos, Senhor, que essa testificação seja o que de fato venha pautar os nossos dias, nossas meditações, nossos estudos diante da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos revele, nos acrescente. Eu sei que o Senhor revelou a outros homens, a outros filhos e filhas tuas, mas nós queremos, Senhor, também algo precioso da tua parte para as nossas vidas. Então, que teu Espírito Santo continue nos trazendo revelação do alto, segundo o propósito que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É no teu nome que nós oramos, Jesus. É pelo teu Espírito que nós clamamos. Abba, Pai. Paizinho, nós te amamos. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Obrigado. Amém. Deus abençoe vocês, tá?